Oi, Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Judá. E eu venho trocar com vocês aqui uma prosa sobre o arcano de Judá, do tarô de Judá dessa semana. Quem nos conhece, eu só vou falar uma coisa que já é sabida, mas eu repito porque sempre tem pessoas que não nos conhecem. Então, a Terra de Judá criou um tarô chamado Tarô de Judá, inspirado no mito Tupi-Guarani, o mito de Judá, que é muito lindo. E aí toda semana a gente faz um jogo específico para identificar qual é o arcano da semana que nos ajuda, nos incentiva ou nos orienta no trabalho pessoal. A gente faz um estudo astrológico, a gente tem o calendário da luz e a gente também tem o tarô de Judá, com esse mesmo objetivo, e juntando essas informações, a gente está mais orientado para saber o que naqueles dias daquela semana a gente deve estar priorizando em termos de prestar atenção em nós mesmos, né? Então, obrigada aqui por quem está comigo agora. Opa, minha cachorrinha aqui quis entrar para participar do nosso encontro e abriu a porta fazendo um barulho. Não sei se chegou aí. Então, o arcano dessa semana se chama A Noite, que é o arcano 15 do tarô de Judá. É esse aqui, ó. É esse aqui. Bom, só hoje eu tô conseguindo conversar sobre ele com vocês, pessoal. A semana foi intensa para mim também. Eu acho que essa história da Copa tem me obrigado também a rever os horários e aí as coisas ficam muito seguidas. Ontem a gente teve uma tempestade enorme aqui onde a gente mora e a gente ficou incomunicável da parte da tarde até a noite. Então, essas coisas deram uma atrasada aqui nesse comentário sobre o tarô. No mito, né, de Judá, que inspira o nosso tarô, esse momento desse arcano, né, revelado por esse arcano, é o momento que Guaraci, o sol, está dormindo e ele sonha com Jaci, a lua, por quem ele fica profundamente apaixonado. Ele está cansado, vai dormir e ele sonha com ela e ele fica completamente encantado pela visão que ele tem dela. Então, deixa eu dar uma fechadinha na minha porta de novo, que a minha cachorra abriu. Obrigada. Desculpa, vamos lá. Então, quando esse arcano surge, ele nos avisa que temos algo fértil e sensível dentro de nós mesmos como potência, mas que ainda não se manifestou concretamente, objetivamente do lado externo, no nosso caminho, na nossa vida. Mas está dizendo assim, olha, tem isso aí para você cuidar, né? É aquela chamada, então, para a gente se voltar para dentro de nós mesmos, né? Para perceber como essa força sensível dentro de nós como se fosse ver Jaci, né? A gente percebeu o que ela gera de mudança, essa força sensível gera de mudança na nossa percepção da vida, de nós mesmos e das coisas do mundo. Então, quando surge a noite, é isso que o arcano está querendo dizer para a gente. Aí a gente já sabe, obviamente, que o dia é o período da vigília para a grande maioria das pessoas e dos animais, né? Alguns são noturnos, mas a grande maioria é o dia que é o período da vigília, que é, para nós, seres humanos, onde há o predomínio do consciente. Consciente esse que, na maior parte das vezes, né, gente, acaba obedecendo os ditames prioritariamente do nosso ego e não do nosso self, ou fonte primordial, que é o nosso centro regulador de todo o nosso ser. Mas a gente acaba obedecendo os ditames do ego, que é a camada mais superficialzinha da nossa psique. Bom, e aí à noite, e a gente vai vivendo toda uma vida, né, para tentar fazer com que o ego manifeste não a ele mesmo sozinho, mas em conexão com o nosso self. Mas durante o dia, enquanto a gente não atinge esse estado, né, há um predomínio do ego através dessa função consciente. Na maior parte das vezes, então, é isso que acontece. E à noite, né, quando a gente dorme, o consciente ele é rebaixado, né, o que vai permitir que o nosso inconsciente aflore por ação sélfica, do nosso próprio self, né,
permite que esse inconsciente aflore e se manifeste através dos sonhos que a gente tem. Os sonhos têm várias funções, uma delas é essa, né? É revelar os aspectos que nós não percebíamos, né? Revelar a Jaci, digamos assim, à luz do nosso consciente racional, que é Guaraci. Então é muito lindo a gente ver como o mito Tupi-Guarani, super antigo, trazia todas essas coisas dentro dele também. E o quanto isso revela da alma humana do mundo, de todo mundo, né? Então, se nós valorizarmos os sonhos, né, a gente entender a importância que eles têm, e não como uma coisa apenas premonitória, ou que a gente fica com medo e quer até esquecer, ou a gente se acha mais do que os outros também, porque sonha muito e acha que percebe mais as coisas do que os outros, ou simplesmente não dá valor, que é o que a maior parte das pessoas fala, é apenas sonho, né? Então, se nós valorizarmos os nossos sonhos, investindo em compreender o que eles simbolicamente estão falando sobre nós, né? Porque nós estamos desejando enviar e receber suas mensagens, primeiro que o nosso inconsciente fica animado, ele fala cada vez mais com a gente, tá? É bom que muita gente eu atendo, fala assim, mas eu não sonho. Todo mundo sonha, mas às vezes porque exatamente não valoriza no sentido de prestar atenção, o inconsciente vai se retraindo, sabe? Igual quando a gente conversa com alguém que não está prestando atenção no que a gente está falando, a gente vai parando de falar, né? Vai ficando meio sem graça. É mais ou menos assim. E na medida que a gente se debruça sobre o nosso inconsciente, ele vai ficando animado mesmo e vai querendo se comunicar cada vez mais, né? Então, saber disso, porque daí muitas pessoas, quando eu falo isso, depois de um tempo começam a sonhar. Isso acontece só comigo. Com um monte de terapeutas é o mesmo relato ao longo de sempre, tá bom? Bom, mas se a gente tiver esse movimento de se debruçar sobre os nossos sonhos, né, nós vamos estar unindo consciente e inconsciente em nós mesmos, né? E como o restante do mito de Rudá nos conta, a história toda, né? O próprio Rudá, que é o amor, é gerado a partir desse movimento de unir, né? O amor por nós mesmos. O amor que é aquela liga que consolida essa união entre o consciente e o inconsciente. Como é que eu faço para me amar mais? Olha mais para dentro, se debruça através da meditação, de todas as maneiras, que todas, na verdade, são esse mesmo gesto, para entrar dentro da tua alma e valoriza os teus sonhos, né? E aí você vai estar se amando, né? Você vai estar juntando consciente e inconsciente, masculino, consciente, inconsciente, feminino dentro de você. E daí, essa unidade acaba transbordando a sua própria energia e atraindo também, gente, o diálogo entre o que nós somos, tudo junto, consciente e inconsciente, e o mundo externo. Vai estar, de alguma forma, essa unidade, então, vou repetir, entre o que nós somos, consciente e inconsciente, integrados, e o mundo externo. E estabelecendo, vamos dizer assim, essa unidade também, no mesmo ritmo harmônico, né, que está acontecendo entre o nosso consciente e o inconsciente. Se essa relação dentro da gente, por nós mesmos, é harmônica, a gente vai atrair um diálogo com a vida que seja harmônico também, correspondendo a isso, entre a razão e o nosso sensível, né? A vida externa refletirá a vida interna e vice-versa. E isso é uma dinâmica energética. A gente não tem o poder de determinar isso nem de impedir isso quando acontece, sabe? E é exatamente esse processo em que a vida externa vai refletir essa integração interna que é a fertilidade que se anuncia quando surge o arcano da noite na nossa vida. Quando surge o arcano da noite na nossa vida, né? Que essa semana surgiu. E aí, eu acho que eu comecei a nossa conversa falando a mesma frase que eu estou acabando na nossa vida, né? Eu acho que eu comecei falando assim. Então, eu acho que sem ter nenhuma intenção, eu estou fazendo aqui
um Ouroboros, né? Com as palavras, uma certa mandala sonora, né? Na nossa conversa, o que eu acho muito bom, né? Porque sempre isso acaba falando do todo, de uma coisa inteira, né? Dessa coisa inteira que nós podemos ser com a gente mesmo e na relação com a vida. Então, o arcano da noite, né? O arcano 15 do tarô de Rudá dessa semana está nos convidando a descobrir, a se relacionar com o Jacê dentro da gente, né? Para atrair essa fertilidade para a nossa vida e a gente se dedicar a isso junto com os outros trabalhos que estão publicados, inclusive aqui no Instagram, do tema astrológico da semana e o calendário da luz, que é um calendário também criado pela Terra de Rudá. Pessoal querido, obrigado pela companhia. Era isso. Desculpa aí a demora, que eu não consegui falar nem segunda, nem terça, nem quarta sobre isso. Mas está cumprido na maneira do possível. Então, que a gente se aproprie da nossa noite, que ela seja estrelada, contando inclusive que a gente está entrando aí numa lua cheia. Então, um beijo grande para vocês e vamos continuando, vamos seguindo, tá bom? Vou ter que voltar aqui aos atendimentos. Beijo, obrigada.